Irmandade da Rosa Dourada. Inspirado por Joana de Ângeles, canalizado por Rosângela Scher. Respeito e dignidade. Energias mal qualificadas. O que são as energias mal qualificadas que existem em seu mundo? Vamos tratar hoje desse assunto, explicando como estão constituídas as energias psíquicas das sociedades, dos grupos, das famílias e dos indivíduos do planeta Terra. Os seres humanos encarnados possuem 7 corpos que se intercomunicam entre si através de 7 chakras principais. Cada chakra possui um nível vibratório adequado à sua função. A energia vibratória de cada chakra funciona como uma usina elétrica. O corpo físico é o corpo que vibra mais baixo. Conforme a energia deve ir para o próximo corpo, sua vibração aumenta. A passagem de energia de um corpo a outro é acelerada na subida e desacelerada na descida. Tal energia carrega as informações necessárias para a compreensão do pensamento, sentimento, emoção e ação do ser humano encarnado. Todo esse processo de transmissão de energia funciona de forma automática. O mau funcionamento ocorre de acordo com o tipo de pensamento, sentimento, emoção e ação do ser humano encarnado. Pensamentos repetitivos, emoções como raiva, angústia, inveja, vingança e outros afetam o funcionamento dos chakras e rebaixam sua vibração. Com a repetição constante dessa vibração em determinado chakra, este passa a funcionar deformado, emitindo energia mal qualificada. O ser humano encarnado tem como principal objetivo experimentar a dualidade com seu livre arbítrio. Ao escolher viver com pensamentos, sentimentos, palavras e ações de baixa vibração, todos os seus corpos são afetados. Seu aura, que é o conjunto de energia que seus corpos emitem, é definido por suas escolhas. Vocês podem imaginar então que cada pessoa é um campo de energia capaz de irradiar energia qualificada de acordo com suas escolhas. Não faz nenhuma diferença se a pessoa acredita ou não, porque o processo ocorre independentemente da sua vontade. Quando duas pessoas se encontram, são 2 campos de energia que se aproximam ou se repelem. A troca de energia psíquica entre elas pode modificar seus comportamentos para aumentar a aproximação ou distanciá-las ainda mais. Apesar da pessoa não conseguir ver a troca de energia, é possível olhar nos olhos do outro, ouvir suas palavras, tocar seu corpo e sentir em seu próprio corpo emoções que identificam o tipo de relação que está sendo estabelecida entre os 2 campos. As pessoas que compartilham pensamentos, sentimentos, emoções, palavras e ações tendem a se aproximar, formando grupos com vínculos afetivos. Quando estão reunidas, formam um aura, um campo psíquico de energia mais forte do que quando estão sozinhas. Podemos compreender o poder de atuação da energia psíquica gerada e irradiada por pessoas unidas em grupo. A energia pode ser bem qualificada ou mal qualificada, e daí decorrem as ações para o bem ou para o mal. Quando a pessoa faz parte de um grupo, ela se sente protegida e amparada, e para manter o pertencimento, ela acomoda seu aura ao aura do grupo.
Significa que a pessoa escolhe ajustar seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações à energia psíquica do grupo, tornando-se vulnerável às determinações da liderança do grupo. Muitas vezes a pessoa deixa de seguir sua própria intuição e seu padrão ético para se ajustar aos padrões de comportamento do grupo. Nos encontros, as pessoas podem fortalecer seus laços afetivos ou enfraquecê-los, dependendo da relação que se estabelece. Caso a pessoa sinta que seus laços afetivos não são fortes, ela vai entrar em conflito consigo mesma ou com a liderança do grupo. O conflito entre permanecer ou sair do grupo gera ansiedade, tristeza e sentimento de abandono. A pessoa precisará usar de coragem e determinação para fazer a sua escolha. Se a escolha for continuar pertencendo ao grupo por covardia ou comodismo, a pessoa trairá a si mesma, entregando seu poder pessoal a outra pessoa ou liderança. Em outras palavras, essa é a escolha que escraviza e vitimiza a pessoa. Ter a coragem de seguir seu coração traz respeito por si mesma e a coloca no caminho sagrado da dignidade. Permaneça em paz, tenha a coragem de olhar para si mesmo e dê o passo para sair da escravidão. Não entregue seu poder pessoal a ninguém. Você é um ser livre e divino. No caminho sagrado de seres livres, você nunca estará sozinho. A ideia do abandono e da solidão não existe entre os seres crísticos que tiveram a coragem de sair da prisão. Quando a porta da prisão se abrir, você estará em casa. Seus irmãos estarão lhe esperando para abraçá-lo. Agradecemos a hierarquia divina por este chamado de luz e amor que inunda nossos corações. Aguardem o próximo chamado.